Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro. Nós estamos dando continuidade ao estudo da nossa disciplina neste semestre, acompanhando rigorosamente aquilo que está previsto de acordo com o nosso plano, e hoje nós vamos fazer algumas reflexões nesta continuidade em cima do tópico linguagem normativa. Só para que nós não tenhamos dificuldades neste introito do nosso raciocínio. Quando agora estão todos me ouvindo, estão me vendo, estão me compreendendo, é porque estou utilizando uma linguagem que é de domínio de todos. E a possibilidade do entendimento de cada um sobre aquilo que nós estamos tratando só ocorre porque a linguagem é comum a nós. E o mundo jurídico, ele não fica à parte. Ele necessita sempre de uma linguagem que seja específica dele. Então, para que nós conversemos sobre esse assunto, nós elaboramos 3 perguntas essenciais para que durante o nosso curso, não só neste momento que estamos juntos, mas o curso inteiro do direito, nós consigamos fazer algumas reflexões. Vamos lá. Primeira pergunta. Poderia existir ciência do direito sem linguagem? É uma pergunta interessante. Poderia o direito existir sem que pudéssemos ter um momento específico, um momento especial, dirigido para que nós pudéssemos entender o direito? Essa é a primeira pergunta. A segunda. Poderão esvoaçar sozinhos os pensamentos dos juristas sem as asas sensíveis das imagens das palavras? Ou seja, ou de forma oral, como estamos fazendo agora, ou de forma escrita. Seria possível que cada um pudesse captar as ideias, os pensamentos dos juristas sem que entre os comunicadores existisse uma linguagem comum àqueles que estão prestando atenção, àqueles que estão ouvindo e àqueles que estão falando? Outra pergunta. Não é a linguagem que torna possível a comunicação do pensamento? Ou seja, quando estou pensando, aquilo que estou pensando, o assunto, o tema, os conhecimentos que estou construindo, eles ainda ficam presos no meu pensamento. Eles só irão para a parte externa quando eu fizer a utilização de uma linguagem, e no nosso caso, de uma linguagem jurídica. Então vamos lá na nossa reflexão. O pensamento, ou seja, o nosso pensamento, ele precisa da articulação linguística, pois os signos linguísticos constituem o essencial da comunicação humana. Aqui no aspecto geral, nós estamos falando das mais variadas maneiras de nos comunicarmos. Mas o mundo jurídico, ele está nesta comunicação humana. E para que seja possível que nós nos compreendamos, há que existir uma linguagem específica deste mundo jurídico, para que o Poder Judiciário, por exemplo, quando prolata suas sentenças, as autoridades, os juízes e os ministros, os profissionais do direito, os advogados, eles possam compreender aquilo que se encontra na sentença e transferir aos seus clientes, aqueles que estão demandando ou aqueles que estão sendo demandados, as decisões deste mundo do direito. Outro tópico aqui, mas dentro do mesmo raciocínio, linguagem jurídica. Aí nós escrevemos assim: a ciência jurídica encontra na linguagem sua possibilidade de existir. Não temos dúvidas quanto a isso. Apenas vamos fazer algumas ilações em cima de alguns tópicos. E aí tem um porquê. Então, repetindo, a ciência jurídica encontra na linguagem sua possibilidade de existir. Por quê? Aí tem uma letra A aqui, ou um número 1, se vocês quiserem. A.
não poderia produzir seu objeto numa dimensão exterior à linguagem. Ou seja, o mundo jurídico ele não existiria se não houvesse uma possibilidade dele se externar. A existência do mundo jurídico não é algo que seja próprio para aquilo que não seja externado, que não chegue, porque a razão da existência do direito é o ser humano. E se o ser humano não tem a compreensão daquilo que está no mundo jurídico, não existe mundo jurídico. Letra B, repetindo a mesma ilação. A ciência jurídica encontra na linguagem sua possibilidade de existir. Por quê? Letra B. Porque onde não há rigor linguístico, não há ciência. Repetindo. Porque onde não há rigor linguístico, não há ciência, pois esta requer a rigorosa linguagem científica. Aqui já entram algumas ideias novas. Não é só uma possibilidade de comunicação. Nós não precisamos da linguagem jurídica só para a comunicação. A linguagem jurídica ela é específica. Ela carrega com ela uma rigorosidade científica própria do mundo jurídico. Isso nós, estudantes, nós, pesquisadores, nós que estamos buscando a compreensão melhorada, mais ampliada deste assunto, temos que nos apropriarmos dessas ideias todas. Continuando e repetindo, a ciência jurídica encontra na linguagem sua possibilidade de existir. Por quê? A ciência jurídica, ela encontra no mundo jurídico, ela encontra na linguagem a sua possibilidade de existir. Por quê? Porque deve construir seu objeto sobre dados que são expressos pela própria linguagem. Nós não temos dúvidas quanto a isso. Quando estamos nos apropriando de alguns conceitos neste mundo jurídico que estamos estudando, nós vamos lá para o direito civil e pegamos lá no Código Civil um artigo qualquer para o estudo. Aí repetindo aqui, por quê? Porque ela deve construir seu objeto sobre dados que são expressos pela própria linguagem. Então, o legislador, quando ele estava elaborando o Código Civil, quando ele estava especificamente naqueles artigos todos que estão lá no Código, fazendo as suas discussões no mundo legislativo, o legislador ele não carrega com ele esta preocupação jurídica. A ciência que ele está desenvolvendo, olha que coisa interessante para que nós pensemos sobre isso. A ciência que o legislador está utilizando da comunicação é uma ciência apropriada para o mundo legislativo. Ele não está se incomodando se aquilo que ele está elaborando como norma, como regra jurídica que vai valer no mundo real, ela tenha uma linguagem específica do mundo jurídico. Ele está apenas elaborando na língua portuguesa, ou seja, dentro das expressões conhecidas, porque o direito é em razão da existência do ser humano e quem tem que compreender o direito é o ser humano. Então ele elabora o artigo, ou os artigos são elaborados todos, especificamente no exemplo lá do Código Civil, para que o ser humano compreenda. No entanto, o Código Civil é instrumento do mundo jurídico. E para que ele seja instrumento do mundo jurídico, há que existir uma linguagem, e o nosso tema é exatamente este. Há que existir uma linguagem que seja própria do mundo da normatividade, do mundo das leis. Mas continuando as nossas reflexões nessa sequência que estamos fazendo. A ciência jurídica encontra na linguagem possibilidade de existir por quê? Porque o elemento linguístico entra em questão como instrumento de interpretação. Então nós estamos aqui num aspecto que nos diz de muito, mas muito próximo quanto àquilo que estamos vendo nessa sequência. Este estudo do direito, e nessa disciplina que estamos fazendo, que é uma disciplina básica do curso, nós
já por várias vezes tivemos a chance de dizer sobre isso, não é só um processo lógico, não. Nós estamos fazendo uma construção. E esta construção, ela tem que ter, qualquer construção tem que ter uma base que seja sólida. Nós estamos fazendo esta base sólida. É bem verdade que muitos dos nossos colegas que estão participando conosco nessa disciplina, eles já estão lá na frente, já têm conceitos mais avançados, mas outros não, outros estão iniciando. Então nós estamos fazendo essa construção sólida para que em qualquer momento da nossa carreira, da nossa vida jurídica, nós tenhamos uma noção daquilo que estamos fazendo. Mas continuando, o elemento linguístico entra em questão como instrumento de interpretação. Elemento de interpretação. Isto significa que por várias vezes nesse nosso estudo, nas nossas perspectivas de avançar, nós temos que adentrar ao mens legis, que é o espírito da lei, e ao mens legislatoris, que é o espírito do legislador. E nessas duas circunstâncias, de forma imprescindível, tem que estar presente uma linguagem jurídica. Até mais, até a próxima.